Olá pessoal, meu nome é Jefferson e no vídeo de hoje vamos falar sobre NR32, Segurança e Saúde no Trabalho em Serviço de Saúde, mais especificamente do item 32.5, que fala de resíduo, e vamos entender também o seu gerenciamento. Vamos lá então. Gerenciamento de resíduos em serviço em saúde nada mais é que um conjunto de procedimentos de gestão e planejamento que são realizadas com as normativas de nosso país, em conformidades com as legislações brasileiras. Então, todo resíduo que é gerado em um serviço de saúde deve-se fazer o gerenciamento desde o seu início até o final, e tem como objetivo minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, que visa a proteção de todos, desde os trabalhadores, desde as pessoas que estão em volta e até mesmo o meio ambiente. Então, o gerenciamento de resíduos são normas, são técnicas para que seja transportado o resíduo da sua produção até sua disposição final, de forma segura e amparada pela legislação brasileira. E o manejo de resíduos de serviço de saúde é entendido como uma ação de gerenciamento em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a sua geração até a sua disposição final. Ou seja, todos os resíduos passam por etapas específicas que pertencem ao ambiente onde ele é produzido, ou ele é gerado, até mesmo que não pertence ao estabelecimento propriamente dito, mas faz parte de todo encaminhamento até a disposição final. E a literatura mostra as etapas que devem ser seguidas com extrema cautela, extremo cuidado e rigidez legal para que esse resíduo não coloque em risco a segurança do trabalhador, a segurança das pessoas em volta e do meio ambiente. Vamos falar então sobre a segregação, que consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com suas características físicas, biológicas, características químicas e seus riscos incluídos. Aqui nós temos também as classes, onde são segregados esses resíduos, que mais para frente vou mostrar uma imagem para vocês. O acondicionamento consiste no embalo dos resíduos segregados em saco ou recipiente que evite vazamento, que resiste às ações de ruptura e rasgos. E a capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo. Por exemplo, os resíduos sólidos devem ser acondicionados em sacos constituídos de material resistente e atender a NBR 9191. Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes compatíveis com o líquido armazenado e que atenda a BNT, que seja de material lavável, resistente, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados. Então existe toda uma cautela em virtude da especiosidade do resíduo em seu condicionamento. A identificação nada mais é que um conjunto de medidas que permite o reconhecimento do resíduo contido naquele saco, naquele recipiente, fornecendo informação precisa e correta para o manejo do resíduo de serviço de saúde. O transporte interno está relacionado com o transporte do ponto de geração até o local destinado ao armazenamento temporário, ou armazenamento externo, com a finalidade de se apresentar para a coleta. Como podemos ver, o transporte interno é a etapa anterior ao transporte externo. E o transporte interno deve ser realizado atendendo um roteiro previamente definido, com horário específico. Ele não pode ter horário coincidente com distribuição de roupas, por exemplo, alimentos, medicamentos, com visitas ou maior fluxo de pessoas, e até com atividades laborais. E também, para fazer o transporte, deve ser separado de acordo com o grupo de resíduo em recipiente específico para cada grupo de resíduo. Os recipientes para o transporte interno devem ser constituídos de materiais rígido, lavável, impermeável e com tampa articulada. Então existe toda uma precaução para a identificação, contendo o símbolo do resíduo correspondente ao risco do resíduo nele contido. Armazenamento temporário ele está relacionado à guarda temporária dos recipientes, contendo os resíduos que foram naquelas etapas de acondicionamento em local próximo ao ponto de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento, otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e os pontos destinados à apresentação para a coleta. Então, nesse armazenamento temporário, os resíduos de fácil putrefação, ou seja, que apodrece ou que causa mau cheiro, ou por exemplo, atrai outros pequenos animais em volta, não pode ficar período superior a 24 horas. Então, isso é uma norma, não pode ficar mais de 24 horas, devem ser conservados com baixas temperaturas e, quando não for possível, deve ser submetido a outros métodos de conservação. O tratamento consiste na aplicação de métodos, técnicas, processos
que modifica as características dos riscos inerentes ao resíduo. Então, tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em outro estabelecimento. E as condições de segurança do transporte entre o estabelecimento gerador e o local de tratamento devem ser tomadas, para evitar que alguma situação possa colocar em risco contaminação principalmente. Temos também outra etapa relacionada em gerenciamento de resíduo, que chama armazenamento externo. Armazenamento externo é a guarda dos recipientes de resíduo até a realização da etapa de coleta externa, em um ambiente exclusivo e com fácil acesso para o veículo de coleta. Então, armazenamento está relacionado com a parte extra-ambiente. Então existe toda uma parte interna. Esse ambiente externo é um local específico de fácil acesso, mantido exclusivo para que seja feita então a coleta. A coleta é o transporte dos resíduos ou a remoção dos resíduos até uma unidade de tratamento ou exposição final. Dependendo da localidade, utilizando técnicas que garantem a preservação das condições de acondicionamento. Ou seja, tudo que foi feito na parte intra mantém sua integridade, utilizando dessas técnicas para a preservação da integridade dos trabalhadores, das pessoas, do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana. Também de toda legislação municipal, estadual e federal, atuando nesse sentido. E por fim, após todas essas etapas, nós temos a disposição final. A disposição final consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, obedecendo os critérios técnicos de construção e operação e licenciamento ambiental, de acordo com a legislação. Então existe toda uma questão de licença, de ordem de capacitação profissional para fazer esse tipo de trabalho, respeitando a legislação brasileira, em respeito à ética em relação à biossegurança, para que todas essas etapas sejam cumpridas com segurança. Falando das classes, eu trouxe uma imagem para falar sobre a classe de gerenciamento de riscos. O gerenciamento de risco é dividido em 5 classes, A, B, C, D e E. Cada classe tem um acondicionamento e um gerenciamento a ser feito de forma específica. Classe A são resíduos potencialmente infectantes. Classe B, resíduos químicos. Classe C, resíduos radioativos. Classe D, resíduos comuns. Classe E, resíduos perfluorocortantes. Como vocês podem ver na imagem, todos esses resíduos devem ser descartados em coletores diferentes um do outro. Essas especificações devem ser perfeitamente respeitadas desde sua segregação, desde seu processo inicial intra-ambiente até seu processo extra-ambiente, chegando na disposição final. E é claro, dentro desses resíduos nós temos os exemplos e ainda alguma dessas classes tem ainda suas subdivisões. Então pessoal, chegamos ao fim desse vídeo, espero que tenha agregado conhecimento, conhecemos sobre gerenciamento de resíduos. Então até a próxima, tchau, obrigado.